Boa noite, gente. Depois das férias que o André me deu, estamos de volta para falarmos sobre a escola de liderança, de assuntos relevantes que a gente está aprendendo aí no Antigo Testamento. Claro que a gente não vai conseguir estudar todo o Antigo Testamento, mas a gente está pensando assuntos de liderança dentro da vida de cada pessoa. Os dois reis que a gente estudou, que foi o rei Davi e o rei Salomão, a gente se deteve um pouquinho mais neles, porque eles têm grande relevância na história cristã, grande relevância na história do cristianismo. Os demais, a gente vai hoje dar uma olhada e a gente vai ver o que aconteceu com Israel, a nação judaica. O que houve com os demais reis que foram aparecendo depois do reino ter sido dividido. O reino foi dividido, ou seja, a nação de Israel, que Davi havia conseguido unificar as 12 tribos com a queda de Salomão, e a gente vai ver isso aí no livro de 2 Reis, a gente vê que, infelizmente, com a queda desse rei e com toda a suas atitudes que foram, lamentavelmente, censuradas por Deus, Deus trabalha com Israel agora de forma diferente e divide o reino de Israel em dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul fica com a linhagem de Davi. Então, sempre quando você estiver estudando no livro de Reis, no livro de Crônicas, você precisa se localizar geograficamente e através da história qual o rei que está sendo tratado e é referente a Judá ou é referente a Israel. A galera que ficou com Israel, você vai ver isso aí em 1 Reis capítulo 12, eles começaram a se separar, as tribos, isso também está no livro de Crônicas. Então, Reis e Crônicas, tanto 1º e 2º Crônicas, eles estão interligados, falam do mesmo assunto. Então, quando você estiver lendo no Antigo Testamento Crônicas, todas as duas Crônicas, e Reis, você precisa estar linkando os assuntos que estão, você vai ver que em Crônicas você vai, de novo, encontrar vários assuntos pertinentes a Davi. Você vai encontrar vários assuntos falando do nosso amigo Salomão e dos demais reis. Então, quando você estiver lendo, na sua leitura, no seu devocional, o livro de Crônicas, sempre entenda que o assunto que está sendo tratado em Crônicas, ele está com uma roupagem. Por exemplo, em Crônicas, fala muito sobre o templo de Salomão. Então, a abordagem que tem muito de Salomão no livro de Crônicas não é aquela abordagem que o André tratou com a gente do livro de Reis. Eles vão estar falando mais, o escritor de Crônicas vai estar relatando mais assuntos pertinentes à construção do templo, a todo o envolvimento de Salomão com o templo. Mas para você ter uma visão clara, você abriu aí em 1 Reis, capítulo 12, no capítulo 11, no versículo 41, diz assim: quanto aos mais atos de Salomão, a tudo quanto fez e a sua sabedoria, porventura não estão escritos no livro da história de Salomão? Foi de 40 anos o tempo que Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel,
todo Israel aí é sobre toda a nação judaica. As 12 tribos de Israel ainda estavam unificadas e a nação estava sendo governada por Salomão. Descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, um de seus filhos, daquela quantidade toda de mulheres que Salomão tinha e concubinas, Roboão assumiu o reinado. Roboão, então, ele, após a morte do seu pai, ele assume o reinado por hierarquia, como Davi direcionou e orientou a nação judaica que o próximo rei seria Salomão. A mesma coisa Salomão fez, né? Preparou, como era um sistema monárquico, a monarquia, o herdeiro indicado pelo rei assume o seu governo. Da mesma forma, assumiria Roboão a nação de Israel, e agora ele seria o líder desta nação. Mas olha só o que aconteceu, versículo 12. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel estava reunido lá para o fazer rei, substituindo agora seu pai falecido, o nosso amigo Salomão. Tendo Joroboão, filho de Nebate, ouvido isto, não é Roboão, Joroboão, uma outra pessoa, estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava, e de onde o mandaram chamar. Veio ele com toda a congregação de Israel a Roboão, e lhe falaram: teu pai, ou seja, Salomão, fez pesado o nosso jugo, pois agora alivia a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele, Roboão, lhes respondeu: ide-vos, e após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhe disseram: se hoje se tornares servo deste povo e o servires, e atentamente falares boas palavras, seria importante você grifar o versículo 7. Se hoje te tornares servo deste povo, como líder, servindo esse povo, falando boas palavras para este povo, eles se farão teus servos para sempre. Porém, Roboão, versículo 8, desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e tomou conselho com os jovens, que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes: o que vocês, meus amigos, me aconselhais? E eles responderam: a este povo que me falou, alivia o jugo, o que o teu pai nos impôs. Os jovens que haviam crescido com Roboão lhe disseram: assim falarás a este povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vô-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão 3 dias, está todo mundo comigo aí acompanhando?
3 dias, receber agora a informação do rei Roboão. E Roboão disse: dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezaram o conselho que os anciãos lhe haviam dado. E lhes falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. Esse pai, lembrando a vocês, é Salomão. Olha a liderança de alguém fora dos desígnios de Deus, como se tornou o término da vida desse homem, que era o homem mais sábio de toda a raça humana existente. E lhe falou: o rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito, por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Feche os teus olhos. Pai, fala conosco, ministra ao nosso coração, fala para que possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz e sermos guiados e orientados por Ti, em o nome de Jesus, amém. Queridos, a Bíblia diz que um abismo vai chamando outro abismo. E na liderança você precisa tomar muito cuidado com as estratégias que você está usando. Você precisa ter sempre, como filho de Deus, a direção do Espírito Santo, porque Ele é quem habita dentro de você, é Ele quem te guia, é Ele quem te norteia. Ouvindo toda a trajetória de Salomão, a gente imagina assim, o final desse cara vai ser satisfatório, vai ser grande, vai ser abençoado. Mas a gente aprendeu ao longo do mês com o André, que ao passar do tempo, com a sua idade avançada e com uma gestão de flexibilidade demais e envolvimento demais com mulheres de outros reinos, Salomão foi se distanciando de Deus. E nós, como líderes, nós não podemos, na nossa casa, na nossa empresa, na nossa vida secular, nos distanciar de Deus, porque se a gente se achega a Deus, Deus vai se achegar para nós. Se nós nos alimentamos de Deus e da sua palavra, mais da sua palavra vai sendo ministrada ao meu espírito, à minha alma, e o meu corpo vai obedecendo a direção do Espírito Santo. Está todo mundo comigo? Diga amém. Agora, se eu começo a dar vazão às obras da carne, e aí eu quero lembrar você, Gálatas capítulo 5, você começa agora a perder o norte, a perder o foco, a perder a sua direção. Os objetivos começam a ser outros que estão associados às obras da carne. Qual foi, depois da construção de Salomão, o objetivo maior de Salomão depois da construção do templo? Se tornar um homem rico, e ele se tornou. Se tornar uma pessoa que governaria todos os impérios conhecidos, e ele conquistou. Mas, no meio dessa conquista toda, ele se perdeu. E a gente precisa tomar cuidado para não se perder. A Bíblia diz que ele começou e ele tinha, pela sua beleza, pela sua posição como rei e pela sua sabedoria, e tudo indica que ele era uma pessoa atraente. Ele tinha um desejo desenfreado por mulheres. E aí eu quero lembrar a você que, como líder, algumas coisas podem te derrubar.
Algumas coisas podem derrubar. Você pode dizer isso bem alto? Algumas coisas na minha liderança podem me derrubar. E eu preciso saber as coisas que podem me derrubar. Poder pode me derrubar. Mulheres podem te derrubar. E na vida de Salomão foi mulheres. Porque com o passar do tempo e com a sua idade já avançada, diz a Bíblia que ele começou a ficar meio que flexível demais. Todas as suas mulheres, você acompanhou com André, começaram a pedir o quê? Um poste ídolo. Eram mulheres do Egito, da Assíria, da Babilônia. Ele conquistava os lugares, encontrava uma mulher bonita desses países, ou várias, e ele convidava algumas para ser sua esposa e outras para ser a sua concubina, porque se não tinham linhagem real, ele tomava posse dessas mulheres. No reinado isso podia, ok, rapaziada? Hoje é somente a sua e só ela e nada mais. Ok? Era o reinado, o rei podia ter essa facilidade, vamos usar essa palavra. Mas a Bíblia diz que ele se perdeu com o pedido dessas mulheres. E aí, queridos, o que acontece? Quando você vai a Eclesiastes, quantos aqui já leram Eclesiastes? Quem ainda não leu, você vai ver que Salomão em Eclesiastes, quem escreveu Eclesiastes também foi Salomão. Ele começa a falar muito da alma, da mente, do corpo. Ele começa a falar muito de coisas seculares. Tem um momento de crise existencial que ele diz: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. E aí você vê um cara dentro do contexto de Eclesiastes, falando assustadoramente de coisas do dia a dia. E você vê ele focando os seus olhos somente nessas coisas. Ele esqueceu ao longo da sua caminhada de Deus. Então, na minha e na sua liderança, a gente não pode nunca esquecer de Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar. Você pode repetir isso comigo? O meu Deus é insubstituível. Ele precisa estar em primeiro lugar. E ele não toma o primeiro lugar. É você que coloca ele no pódio. É você que coloca o teu Deus no pódio. É você que o exalta. Na medida que você vai se entregando, na medida que você vai se rendendo, na medida que você vai buscando ao Senhor, buscando o seu reino, a sua justiça, Ele vai ajustando toda a minha e toda a sua vida. E aí, queridos, a gente observa que a partir de Salomão, todos os governantes se distraíram. A distração, ela tira a nossa atenção. E a gente não pode, nesta guerra que estamos, neste mundo que vivemos, nos distrair com coisas efêmeras, fúteis, ou coisas que nos tirem o alvo. Se nós sabemos que o nosso alvo é Cristo, várias situações poderão tentar me tirar do alvo. E eu, como líder, preciso estar focado, sabendo que Cristo está no controle e eu preciso agora estar vivendo com Cristo. Mas, infelizmente, a partir de Salomão, todos eles começaram a se distrair. Salomão se distraiu com as mulheres. E para você ver, no final do seu reinado, ele começou a ter um desejo egoísta. O cara não era rico? Sim ou não? Sim, mais rico do mundo. Por que então colocar uma carga tributária a ponto do povo ir pedir ao seu próximo rei, pedindo para que essa carga tributária fosse agora amenizada?
se Israel tinha todas as riquezas que nós imaginamos que tinham, todos os ouros, todas as pratas, todo o bronze, tudo que Salomão conquistou na guerra, Davi conquistou na guerra, você imagina a riqueza que tinha em Israel. Não havia necessidade desse homem estar agora penalizando o povo com impostos abusivos. Mas a Bíblia diz que esse foi um dos pilares, dos maiores problemas que o povo não suportou a descendência de Salomão governando Israel. Por quê? Porque Roboão agora, ao invés de chegar para o povo e falar assim, não, vocês têm toda a razão, vocês de fato estão sendo penalizados demais, não há mais necessidade desse imposto tão abusivo, nós estaremos agora diminuindo a carga tributária. Mas o que ele fez? Pegou conselho com pessoas erradas. E aí você, como líder, você precisa tomar cuidado. Pedir conselho é bom? Claro que sim. Você vai montar uma empresa, você vai montar um negócio, você vai tomar uma decisão na sua casa, no seu lar. Se você é uma decisão da família, você tem que tomar conselho com quem? Com a sua esposa e com o seu cônjuge, para que depois vocês tomem uma decisão. Uma compra de um bem, uma compra de um imóvel, uma compra de um veículo, para que depois da decisão tomada, os dois acordados cheguem a uma satisfação com aquele bem adquirido. Porém, é importante a gente saber que conselhos que são mal dados, eles irão gerar consequências severas sobre nós. E aí você precisa tomar cuidado. Com quem eu vou me aconselhar? Com quem eu vou pegar informações? Porque, queridos, a Bíblia diz que os anciãos deram um excelente conselho a Roboão. Só que Roboão não ouviu os conselhos dos anciãos. Foi e pediu conselhos aos seus amigos, a pessoas que estavam próximo dele, que tinham sido criados com ele na corte. Pessoas que, como ele, tinham uma visão totalmente distorcida do que era ser um rei. E a Bíblia diz que ele seguiu o conselho dos seus amigos. Então, na sua liderança, você precisa tomar cuidado com quem você está pedindo conselho, para quem você está abrindo seu coração, para quem você está falando de detalhes importantes da sua gestão, para quem você está passando informações, é muito importante. E também você precisa tomar cuidado, se principalmente é um negócio da família, é importante você ter a sua esposa do seu lado. Lembre-se que a sua esposa é a auxiliadora idônea. Provérbios capítulo 31, ela é a mulher sábia que edifica, que quer o teu bem, que quer ver você como homem crescendo, progredindo. E assim também é o marido, quando está envolvido também num negócio juntamente com a esposa. É importante, se o negócio está sendo gerenciado pela esposa, vocês também estarem juntos, conversando, trabalhando juntos, focando juntos. A mesma coisa, uma decisão a ser tomada na família, uma compra de um objeto, uma transferência da sua residência de um bairro onde você mora para um outro bairro. Toda mudança, ela vai gerar às vezes aumento de valores, ela vai gerar às vezes alguns desconfortos, mas vai ser bom, vai ser proveitoso, vai
acrescentar na nossa casa, na nossa família. E a partir do momento que os dois acordaram e falaram, olha, vai ser bom, vai ser legal, é meter a mão no arado e partir para dentro. É caminhar em direção ao objetivo, sem distração. Porque os obstáculos virão, as dificuldades virão. Mas se eu estou focado, o problema foi que Roboão perdeu totalmente o feeling, a direção, o foco, a direção vinda do Espírito Santo. Você já reparou aqui que não há aparição de praticamente nenhum profeta nessa situação? O profeta era o representante de Deus. O profeta era aquele que orientava, era aquele que ensinava, era aquele que estava trazendo a adoração a Deus, o envolvimento do culto, o envolvimento da presença de Deus. E aqui, queridos, a gente aprende que, mesmo como um líder, eu preciso estar aos pés de Jesus. Eu preciso estar buscando todos os dias a presença de Jesus. Porque se eu faço isso, o Espírito de Deus vai vivificando, vai trabalhando, vai norteando, vai me ensinando, vai me enchendo. E é fundamental você e eu não trabalharmos sem a direção e a orientação do Espírito Santo. Você viu aqui, em momento algum, Roboão foi consultar a Deus. Você reparou isso? Ele foi consultar os homens. E o pior, não foram os conselheiros, foi os amigos. E aí você vê que o cara está totalmente desfocado de Deus. Ele está humanizado. E a gente como igreja tem que tomar cuidado. Porque as coisas da vida, elas tentam nos humanizar. Elas tentam nos tirar do padrão do homem espiritual. E como líderes, a gente precisa entender que se somos nova criatura, se o Espírito de Deus habita em nós, nós precisamos viver guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Você pode dizer isso comigo? Quem guia a minha vida é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai orientar você através da palavra de Deus. E esse cara aqui, ó, o Roboão já está totalmente desconectado. E a gente precisa tomar cuidado com as distrações da vida. Você já reparou quantas pessoas que você conheceu ao longo da trajetória do Evangelho que desanimaram e pararam na sua caminhada? Foram líderes que se distraíram. E o diabo, ele sabe muito bem como distrair cada um de nós. Ele sabe muito bem aquilo que pode encantar você. Salomão foi as mulheres. Roboão foi o poder, a ganância, o egoísmo. Sansão foi as mulheres. Davi foi a distração de não tomar conta da sua paternidade. Davi foi um bom rei, a gente já falou isso na gestão de Davi, mas como pai ele foi um fracasso. Na liderança da sua casa, ele foi um fracasso. Teve estupro, teve incesto, tudo nas barbas de Davi, dentro do castelo, e Davi não viu nada. E quando ficou sabendo, como rei, também não se posicionou. Então, era um pai ausente, era um pai que não estava presente. E por não estar presente, toda ação vai gerar uma reação. As consequências vieram sobre o seu reinado, sobre a sua família, sobre o seu lar.
E a gente precisa tomar cuidado. A Bíblia diz, na nova aliança, que aquilo que eu semeio, se eu semeio vento, eu vou colher tempestade. Se eu semeio coisas boas, eu vou receber coisas boas. Agora, a partir de Salomão, os reis, que são vários, eles se distraíram, trazendo satisfação pelo que já haviam conquistado. Um desvio total do chamado que esses caras perderam, esqueceram o seu chamado, perderam todos eles o foco, todos eles perderam a presença. Ah, pastor, mas teve algum rei que de vez em quando lá voltava e ajustava as coisas. Josias, por exemplo, foi um. Ezequias, por exemplo, foi um. Mas você vai ver que tanto o reino do sul quanto o reino do norte, o reino do sul ficou com a tribo de... Vamos lá, isso é informação importante. O reino do sul ficou com a tribo de Judá. Por que ficou com a tribo de Judá? Porque Deus havia feito uma promessa a Davi, que nunca mais faltaria um herdeiro para Davi, da sua genealogia, da sua raiz, da sua família, para governar Israel, e da sua família nasceria o Redentor. Gente, genealogia na Bíblia não está ali por acaso. Você já viu aquelas páginas no Antigo Testamento que às vezes tem 5, 6 páginas de fulano era filho de ciclano, que era filho de Beltrano, que era filho de não sei quem. Por que aquilo? Tudo tem um porquê. E aí você vai em Mateus que você vai ver a genealogia até chegar a Adão, para que a gente pudesse entender. Então a genealogia de Davi, ela tem um porquê. Porque Jesus nasceria da tribo de Davi. Ele seria o leão da tribo de Judá. Olha só, esse é um nome de Jesus. E se Jesus seria o descendente de Davi do trono de Israel, esse trono não poderia nunca mais deixar de existir. Então a promessa de Deus que foi feita a Davi foi perpetuada até Cristo. E Cristo é o descendente genealógico, né, dessa linhagem de Judá. As 12 tribos, então, 10 ficaram com o reino do norte. E Benjamim e Judá ficaram com o reino do sul. E aí você vai vendo que logo depois, o reino do norte, depois de aproximadamente uns 150 anos, o reino do norte, ele se torna agora, por todas as suas ações de distração, eles se tornam agora, depois de uma potência, se tornam agora escravos do reino da Síria. Ou seja, de governante, de dominador, a nação de Israel, ela se torna escrava. Passam agora o reino do norte. Lá na frente, você vai ver que depois de vários reis, o reino do norte, em aproximadamente, porque as datas não são tão pontuais no Antigo Testamento, em aproximadamente 722 a.C., o reino do norte é derrotado totalmente, e o rei do reino do norte é levado juntamente com os mais importantes de Israel para o cativeiro da Síria. E lá ficam escravos retidos nesse reino. Já o reino do sul, que é o reino de Judá, eles vão também para o cativeiro. Só que o cativeiro que o reino do sul vai é o cativeiro babilônico.
E lá também eles ficam aproximadamente 70 anos, guardados lá, transformados pela palavra de Deus. E no reino a queda de Jerusalém, então, pelo poderio babilônico, levou todos os bens, todos os nobres, todas as coisas importantes de Israel, transformando a nação de Israel agora numa nação dependente, escrava das potências que vieram sucessivamente: a Síria, Babilônia e assim sucessivamente, até chegarmos hoje na potência dominante que são os Estados Unidos. Depois veio Roma. Lembram na época de Jesus quem era a potência dominante? O Império Romano. Roma havia tomado conta de todo mundo conhecido. Pastor, então história secular, lá que eu estudo, lá no 2º grau, também está linkado com a Bíblia? Claro que sim, a Bíblia está dentro do contexto histórico. Então, todo esse conhecimento, todo esse aprendizado, toda essa informação, ela vai fazendo você entender toda a visão geográfica e histórica da Bíblia. Os governantes se distraíram, então tome cuidado com a distração. O diabo, quando ele não pode te parar, ele vai te acelerar. Um amigo me disse isso uma vez. E quantas pessoas hoje estão sendo aceleradas pelo diabo? A gente precisa tomar cuidado com as distrações. Pastor, o que pode me distrair? Salomão foi uma mulher. Uma não, várias. Roboão foi a ganância. Distrações. Um filho pode distrair? Pode. Tem mães que colocam os filhos acima de tudo e de todos, que esquecem, por exemplo, do marido. Eu já vi famílias que o casamento, depois do nascimento do filho, teve problemas. Por quê? Porque os pais começaram a viver a vida do filho. Você como pai, você como mãe, você precisa saber que filho é bênção. Diga, filhos são bênção. Agora, eles não são colocados no casamento para interferir o relacionamento do homem e da mulher. Eles não são moedas de troca para barganhar entre os cônjuges. Eles não são, agora, já que eu tenho um casal de filhos, eu vou viver para os meus filhos. Mas peraí, você casou com quem? Com seus filhos ou com seu marido? Com seu marido. E a Bíblia diz: deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, e serão agora ambos uma só carne. Então você vive para a sua mulher, você não vive para os seus filhos. Ah, meu filho está acima da minha mulher. Não, não pode estar. Seu filho é fruto da relação que você teve com a sua mulher. Cada um no seu quadrado. E aí a gente tem liderança onde os filhos estão dominando. Você já viu liderança familiar onde os filhos estão dominando? Eu vejo várias vezes no supermercado o menino fazendo um domínio. E os pais não sabem o que fazer. Ou pior, por não trabalharem a disciplina, a orientação, chegam às vezes nesses lugares públicos, dão um show. Dão um show. A criança dá um show porque ela é dominante. Ela é a líder na casa. Ela é a moeda de troca. E, por sua vez, os pais não sabem controlar a situação ou estão se degladiando em prol da filha ou do filho. Conclusão, acaba a criança. E entenda uma coisa, pai,
nossos filhos são muito inteligentes. E eles vão perceber. Se você é tendencioso numa situação para honrá-lo ou honrá-la, eles vão entender. Pastor, mas eu não devo amar meu filho? Claro que sim. Eu não devo amar a minha filha? Claro que sim. Mas você precisa entender que o filho e a filha, eles um dia irão, vão. Também como você foi, deixou pai e mãe, uniu-se à sua mulher, os filhos também irão. E sabe o que acontece? Depois que eles vão, se a gente não está unido ao nosso cônjuge, a gente esquece até o que era casamento. A gente esquece até o que era namoro. A gente esquece até o que era sexo. A gente esquece até o que era uma vida conjugal. Porque não tinha mais essa vida. A vida foi feita agora, depois da chegada do filho, para criação e projeto dos filhos. Então você não pode esquecer, filhos são heranças, são bênçãos, amém? Mas eles não podem liderar a família. O líder da família é o pai e a mãe. O líder do lar é a mulher. As mulheres são a rainha do lar. Porque senão os papéis ficam invertidos. Senão as coisas ficam truncadas. Se já deu uma responsabilidade de um homem para uma mulher, ela fica estressada. Agora, você homem já tentou fazer os afazeres de mulher? A gente fica estressado. Porque não acaba. Nunca acaba. Mas elas fazem aquilo com tanta propriedade. Por quê? Porque Deus colocou cada um no seu quadrado. Deus colocou cada um no seu lugarzinho. Agora começa a mulher às vezes tomando o lugar que é posicionamento do homem. Pastor, mas meu marido só no tranco. Querida, você precisa dar um tranco nele mesmo. Agora não faça não, porque senão depois você vai estar sobrecarregada. Você não vai aguentar a pressão. Não aguenta. Por quê? Porque Deus colocou cada líder no seu devido lugar. Você está entendendo isso? Diga amém. Perderam o seu chamado. Quantos pais hoje já perderam o seu chamado? Quantas mães já perderam o seu chamado? A Bíblia diz que você como mãe tem um papel. Você como pai tem um papel. Você tem um foco. A manutenção da sua família. Mas os reis perderam a presença de Deus. E queridos, tudo vai convergir para a presença de Deus. Sem a presença de Deus eu fico vazio. Sem a presença de Deus eu sou infectado pelo vírus contemporâneo. Ele diz que família é um negócio complicado, que família não existe, que não tem mais essa de o pai e a mãe, não, é uma confusão só, e a gente precisa tomar cuidado. O Roboão, ele nos ensina que na liderança a gente não pode ser insensível. Tudo na vida emite sinais. Tudo na vida emite sinais. A sua empresa está emitindo sinais, se está indo bem ou não. Seu relacionamento conjugal está emitindo sinais, se está indo bem ou não. Seu relacionamento com Deus está emitindo sinais, se está indo bem ou não. Mas você precisa estar sensível à voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo fala. Você pode dizer amém por isso? Ele fala. Ele começa a orientar. Ele não falou para Roboão? Claro que sim. Ele falou através dos homens. Mas ele também falaria para Roboão se Roboão consultasse o profeta. Mas ele não quis consultar o profeta. O profeta representava Deus.
E assim não deve ser o nosso posicionamento hoje. A gente não pode esquecer de consultar a Deus. A gente não pode esquecer de consultar a sua palavra. A gente não pode esquecer de consultar ao Espírito Santo, para que a gente não fique insensível, para que a gente não fique egoísta, para que a gente não fique inseguro. Roboão não tinha nem relacionamento com o povo. Quantos líderes hoje não conseguem ter relacionamento com a sua família? Quantos líderes hoje não conseguem ter relacionamento no seu dia a dia? E você já reparou que relacionamento é a coisa que Deus mais trata na Bíblia? Desde o princípio, desde a queda, desde a criação, Deus sempre teve o alvo e um propósito de se relacionar com a sua criação, que somos nós, nos ensinando, nos orientando. Mas o mundo, o inferno, ele vai sempre tirar o relacionamento, a conversa, os ajustes, os acertos. E é importante a gente se posicionar, porque se a gente não se posiciona, o inferno vai só ganhando espaço, o inferno vai só crescendo, o inferno vai só ganhando. Por isso que a gente encontra hoje pessoas perdendo o seu casamento, como Israel perdeu a sua nação, perdendo a sua empresa, porque não ouviu os sinais que foram emitidos. E a gente precisa estar atento, porque quando os sinais aparecem, querido, a ideia de Deus é que você recalcule o seu GPS e coloque o teu carro no trilho. A ideia de Deus é que você reconheça agora que você precisa gastar menos, de repente, na sua empresa, ou menos no seu lar, para que você alcance o seu objetivo. Já o Jeroboão, cada nome, né? Esse já é aquele cara que ficou com o reino do norte. Os textos aí vão mostrar para a gente alguns detalhes. Eu queria ler com você. Olha o que esse cara também fez. Olha, 12:16. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhes dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Pronto, Israel rachou o reino. 12:25. Jeroboão, diante desse racha, se tornou agora o rei do reino do norte. Capital do reino do norte, Samaria. Capital do reino do sul, Jerusalém. E em Jerusalém estava o templo. E aí Jeroboão agora teve uma boa ideia do inferno. Ele entendeu que a casa de Deus estava em Jerusalém. Jerusalém era a capital do reino do sul. O que ele pensou? Vou eu criar agora um lugar em Siquém. Olha aqui, 25, ó. Jeroboão edificou em Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém. O coração de Jeroboão arquitetou uma boa ideia. E aí você precisa tomar cuidado com as boas ideias quando não são vindas do Espírito Santo. Pastor, como é que eu vou saber se a boa ideia é do Espírito Santo ou não? Simples. Quando você está aliançado com Deus, quando você está em oração, em clamor, em aliança com a palavra, tudo que você
pede, tudo que você clama, tudo que você solicita a Deus, Deus vai te atender, trazendo ao teu espírito paz. Você pode falar isso bem alto? Deus vai trazer ao meu espírito paz. Se não trouxe paz, se trouxe inquietude, eu vou continuar orando ou eu não vou fazer aquilo ali. Esse cara, ele sabia que ele estava fazendo algo agora errado. Ele estava criando um poste ídolo para as 10 tribos de Israel agora ir a esse bezerro lá e adorar Deus. Uma das coisas no Antigo Testamento que Deus abominou era a idolatria. E aí Jeroboão, a primeira coisa que ele fez, a boa ideia que ele teve, foi criar postes ídolos para que o povo de Israel, olha aqui o versículo 30, pôs em Betel e um outro em Dan, 2 deuses, e isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos e dentre o povo, constituiu. Olha só como o inferno trabalha quando a gente está desfocado e fora da presença de Deus. O rei tinha poder de consagrar sacerdote? Não. O rei tinha poder de edificar altares e a casa de Deus? Não. Quem é que tinha a unção sacerdotal no Antigo Testamento? A tribo de Levi. Lembra quando Deus tirou lá Moisés com o povo de Israel no Egito? Lembra disso? Então, quando ele fez o tabernáculo que se movia com o povo na caminhada dos 40 anos no deserto, Deus colocou uma tribo. Lembra qual era a tribo? A tribo de Levi. E dentre a tribo de Levi, Arão, o irmão de Moisés, foi consagrado como o primeiro sacerdote dessa tribo, para dar continuidade às funções sacerdotais no Antigo Testamento. E aí, queridos, o sacerdote vinha de uma linhagem de uma tribo. O rei não tinha o direito de estabelecer sacerdotes. E aí, Jeroboão, desconectado de Deus, sem a direção de Deus, sem a orientação de Deus, eu quero é agradar o povo. Eu quero é unir essa situação aqui, resolver esse problema. Não consultou a Deus, fez uma bagunça danada, e aí olha o que aconteceu. Versículo 31, Jeroboão fez também santuários nos altos e dentre o povo, constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi, fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que faziam em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdote dos altos que levantara. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Ou seja, gente, quando a gente está fora da presença de Deus, a gente se perde. A gente toma decisões frustrantes. A gente não consegue concluir as coisas. Então é importante você estar sempre pedindo a direção do Espírito Santo e de Deus na sua vida, em tudo quanto você vai fazer, nas pequenas coisas, nas grandes coisas, nos pequenos projetos, nos grandes projetos, para que as coisas estejam
sempre sendo abençoadas por Deus. Versículo 13, a gente já leu isso. Versículo 13 e o versículo 33, agora é para você ver. Depois destas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho. Grifa isso aí. Antes de entre o povo, tornou a constituir sacerdotes para lugares altos, a quem queria, consagrava para sacerdote dos lugares altos. Isso se tornou em pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Quando eu semeio coisas boas, eu vou colher coisas boas. Quando eu semeio coisas sem a direção e a orientação do Espírito Santo, eu posso me dar mal. E aí você vai ver todos os demais reis, uns ficaram 2 anos na sua gestão e foram extirpados. Tempo curto de gestão, tempo curto de governo. São mais de 40 reis ao todo entre os 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. E aí você vê no Antigo Testamento, Deus usando os profetas. E é justamente esses que a gente vai começar a falar na liderança. Profeta Elias, profeta Eliseu, profeta Ezequiel, profeta Isaías, profeta Malaquias, profeta Joel. E dentro desses profetas, Deus começa a orientar todos esses reis, mostrando a eles o caminho que eles precisariam seguir. Alguns, a gente vai ver ao longo agora da linhagem da escola, pela linhagem profética, alguns deram crédito, como o Ezequias, que orou, depois pediu a Deus mais 15 anos, e ele estava no reino do profeta Isaías. Você vai ver o rei Acais e a sua mulher Jezabel no reino do profeta Elias. E aí você vai aprender e você vai ver a conexão agora, depois desses 3 reis mais importantes e relevantes da nação de Israel, a partir da divisão do reino do norte e do reino do sul, os profetas sendo agora o agente transmissor da liderança, da decisão, da orientação para esses homens. Mas eu posso te afirmar, e se você ainda não fez isso, é importante você ler o Antigo Testamento, ler o Novo Testamento. Se você for determinado, em 1 ano você consegue ler light, a Bíblia toda, os 66 livros. Mas é importante você ler, porque nele você vai ver as conexões de tudo quanto aconteceu no reino do norte, Jeroboão, no reino do sul, Roboão, e cada rei que foram agora da linhagem de Roboão, e cada rei que foi vindo aí das linhagens de Jeroboão. Pastor, quantos são? Como eu disse para você, são mais de 40. Agora, finalizando, querido, a gente precisa ter isso aqui bem claro, ó. O coração e a habilidade de um líder sempre afetarão profundamente a vida dos seus liderados. Você pode ler isso comigo? O coração e a habilidade de um líder sempre afetarão profundamente a vida dos liderados. Veja, pai, se você não tem muita coisa sua no seu filho, na sua filha. Veja, mãe, se você também não tem muita coisa sua no seu filho, na sua filha. Veja você como um líder na sua empresa, como você está sendo como gestor, como você está atuando como gestor.
pode reparar, seus funcionários são reflexo da sua liderança. Seus funcionários são reflexo daquilo que você está transmitindo. E aí, queridos, é importante a gente entender que o coração e a habilidade, ou seja, o coração fala do nosso espírito, daquilo que de fato somos, do nosso verdadeiro eu. O coração e a habilidade vai afetar, ou seja, você vai estar sempre afetando positivamente ou não, em casa, no trabalho, na rua, na sociedade, aonde você estiver. E que você possa profundamente afetar a vida das pessoas que estão ao seu lado positivamente. Esse é o meu desejo, em nome de Jesus. Que você possa se analisar, se avaliar, refletir, repensar. Pastor, mas tem coisas que eu preciso mudar. Legal, quando a gente reconhece que a gente precisa mudar, já temos aí 80% do caminho percorrido. O restante, as transformações, as mudanças, vêm com a nossa submissão à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você pode curvar a sua cabeça. Pai, como a gente aprende com esses reis, Pai, como a Bíblia ela não deixa de ser sempre a sua revelação, a sua vontade. Mas é triste quando a gente olha para a história de Israel e vê que uma nação tão promissora perdeu, Deus, o seu objetivo. O reino do sul foi parar na Babilônia, o reino do norte foi parar na Síria, e a nação se fracionou, se corrompeu, porque foi mal governada, foi mal gerenciada. Deus, eu não quero ser um mau pastor, eu não quero ser um mau pai, eu não quero, Deus, ser uma pessoa má nessa sociedade, eu não quero ser e ter nenhuma atitude que revele coisas que não edificam, mas eu quero, Deus, eu quero ser o reflexo de uma vida que transforma vidas. Eu quero ser o transformador dentro da minha casa. Eu quero ser um transformador nesta sociedade. Eu quero, com o pouco que eu estou fazendo, aonde eu estou fazendo, eu possa ser guiado e dirigido pelo Teu Espírito. Que o Teu povo também, Senhor, assim seja, na vida de cada um de nós, possamos ser, sim, Deus, guiados e dirigidos pelo Espírito. Que Deus te abençoe.